Vocês, bom dia para todo mundo que está nos assistindo, que está na rádio, nos acompanhando. Não é só farmacêutica, é também Massoterapeuta, que Massoterapeuta. é a minha profissão atual, né? Sim. Foi a primeira profissão que eu escolhi. Fiz farmácia depois, estudei farmácia, mas acabei voltando para a massoterapia, que é a minha paixão, na verdade. E o espaço? Espaço Avatara. Isso, é um espaço de terapias alternativas, né? A ideia lá é a gente tratar as pessoas para terem melhor bem-estar, mais qualidade de vida, né? Auxiliar em dores, em relaxamento. Então, a gente tem uma gama de atividades de terapias lá, onde a gente propicia essa qualidade de vida para a população, além da conscientização do quanto é importante a gente melhorar a nossa qualidade de vida para ter mais saúde, né? Dr. Gilberto Natalini, numa das vezes que o senhor participou aqui do Gente que Fala, no ano passado, pela primeira vez eu ouvi falar em chikungunya e zika. A discussão era sobre o Aedes aegypti, e o senhor chamou a atenção, olha, está todo mundo preocupado com o Aedes aegypti, mas está chegando aí e vai piorar chikungunya e zika. Eu ainda achei que zika fosse alguma... O nome de samba ou de sambista? Sim, né? sim. A zika Isso. Mas ela é do bem, esse vírus é do mal. E eu chamo a atenção disso, porque como médico, né, naquela oportunidade, o senhor destacou que o problema não ia ficar só no Aedes aegypti. Foi no começo do ano passado, faz mais de um ano, e chamou a atenção exatamente por isso, e o que se transformou é lamentável. Esse ano de 2016, até agora, já houve no Brasil 800 mil casos de dengue e 91 mil casos de notificações, né, de zika. Então, é uma epidemia, uma pandemia, se a gente pode chamar, que está acontecendo. O dengue agora está refluindo por questões de período, de climática, está refluindo, mas a preocupação continua, porque o mosquito, o esporo, ele pode dormitar por 6 meses, 8 meses inativo, e nas condições propícias ele pode voltar. O verão vem lá no final do ano, a gente não pode baixar a guarda, tem que tomar conta. O senhor falou de mudanças climáticas, nós temos um verão prolongado até agora. Nós estamos já chegando em maio e as temperaturas são de verão. Sim. Isso complica a situação. Isso piora a situação, falando sobre porque altera o ciclo do bicho, mas agora vai começar a diminuir a temperatura e também, além da temperatura, a diminuição das chuvas. Então, você tem uma estiagem de 30 dias, o oferecimento, a oferta de água, de chuva, para o mosquito se reproduzir, diminui. E isso faz com que reflua a reprodução do mosquito e a transmissão da doença até o próximo ciclo. Se nós não tomarmos cuidado e combatermos o bicho dentro da nossa casa, nos terrenos baldios, em todo canto, conforme a gente já apregou aqui, em todo canto que vai. Doutor Silvio Renan, o senhor como é pediatra, a análise do senhor nesse quadro? O doutor Gilberto Natalini disse muito bem, e basta apenas ressaltar a importância de não se baixar a guarda, porque há uma tendência, quando começa a aumentar a incidência, todo mundo se prepara, o governo vai, lança propaganda, faz vigilância, e quando começa a terminar o verão, essa época, todo mundo começa a relaxar. Não pode relaxar, tem que manter essa vigilância 365 dias por ano. É a única forma de tentar vencer essa guerra. O senhor, como pediatra, as crianças são indefesas, doutor Silvio? Completamente. E hoje, antigamente falava de dengue, eu me lembro bem que era ali de Bahia para cima. Hoje já chegou a Buenos Aires, já chegou a Miami. Então já a coisa expandindo cada vez mais, né, por toda a América. Produto de exportação brasileira. Exatamente. É isso mesmo, doutor? Produto de exportação nosso. Nós importamos da África e estamos exportando. Melhoramos a exportação, melhoramos o produto. Aprimoramos os vírus e agora estamos exportando gratuitamente, não cobra imposto, não cobra nada, vai direto. Essa prevenção, realmente, concordo com o colega, é de fundamental importância, principalmente nas escolas, continuando isso, e na mídia, né? Na parte, não só nessa época agora, mas principalmente durante o tempo todo, mostrando na mídia, e inclusive com aquelas revistinhas infantis, acho que seria muito interessante, e continuar como se isso fosse uma coisa habitual,
como se fosse escovar o dente, por exemplo, né? Tornar-se um hábito das pessoas tomarem este cuidado preventivo. Creio que não só nesse caso, mas também em tudo, que a prevenção é tudo na nossa vida, né? Com certeza. Prevenção é o que menos nós temos neste país, Exatamente. lamentavelmente. E o que mais precisamos. Mais precisamos e incutir isto na nossa cultura. Doutora Edith, esse a senhora me proporciona um momento que eu destaco sempre. Prevenção é uma palavra que não existe no dicionário do brasileiro. Infelizmente. Em nenhum aspecto. Infelizmente. Em nenhum aspecto. Mas está na hora de nós introduzirmos isso, não é não, Zé Popé? Não, mas é por isso que eu quero, aproveitando vocês aqui, para que se destaque exatamente a necessidade de prevenção. Prevenção é tudo. Prevenção. Com certeza, absolutamente, em todos os aspectos, não só de saúde. Sim, sim. Inclusive, hoje, pediatria é sinônimo de prevenção. A pediatria pouco cura, Perfeito. mas previne. O grande trabalho de nós pediatras, até recomendado pela Associação, pela Sociedade de Pediatria e tudo, é preparar essa criança que nasce hoje, que provavelmente pode vir a viver 120 anos. Então, nós temos que preparar desde pequena, com todas as prevenções físicas, psicológicas, ambientais, para que ela possa enfrentar esses 120 anos com qualidade de vida. Exatamente onde entra o assunto do Anti-Age Medicine, que hoje é conhecido no mundo inteiro. Aqui nós podemos chamar uma medicina preventiva para um envelhecimento bem-sucedido. Que deve começar já na criança. Na gestação. Exato. Quando eu falo de prevenção, e o senhor reafirma isso, eu acho importantíssimo para a gente não chegar no Dr. Natalini. Né? Exatamente. Lá é a reparação. Não, mas é uma prevenção também, porque... Sim. Não, é irônico, mas é verdade. E os tumores também têm prevenção. Os cânceres têm prevenção. Sim. Por exemplo, a professora Angelita Rabrigama, ela faz uma campanha enorme para a prevenção do câncer de colo. Até os tumores têm prevenção. Sim. E hoje tem vacina para câncer de colo de útero. Perfeito. Érica, HPV, né? HPV. O que é ânima? É isso? AMA. AMA. Isso. O AMA é uma técnica de massagem oriental, né? É uma das mais antigas, existem há milênios aí, e que a gente trata linhas energéticas do corpo, né? Que é as mesmas linhas que a gente trata na acupuntura, que são os meridianos. Com o AMA, a gente consegue fazer as pressões com o polegar, palma da mão, que são técnicas que a gente utiliza no shiatsu. E a gente consegue também fazer amassamento da musculatura. É uma massagem muito gostosa, normalmente ela é feita de lado, então a gente trata todo um lado da pessoa e depois trata todo o outro lado. E você fica numa posição que normalmente você dorme, né? Uma posição de lado, então você consegue entrar num relaxamento muito mais fácil do que outras massagens até mesmo, né? Todas as massagens são ótimas, mas o AMA especificamente eu gosto muito justamente por causa da posição que o cliente fica. Ele fica deitado de lado e isso é bem agradável para receber a massagem. A informação fala de superar problemas de osteoporose. Exato. Toda massagem elas são indicadas para esses problemas de saúde, né? Osteoporose, insônia, dores musculares, né? E a gente, durante os tratamentos, a gente vai indicando para o cliente, né, a massagem que é mais específica para o caso dele, né? Não necessariamente que um AMA vai ser excepcional para alguém. Então, quando você chega numa clínica, num consultório de massoterapia, a primeira coisa que ele faz é uma anamnese, né? Então, nessa anamnese, a gente vai perguntar para o cliente o que ele sente, qual que é a rotina dele, e de acordo com a rotina, a gente vai indicar uma massagem mais específica. O AMA é uma massagem muito ampla, a gente consegue indicar para vários tipos de pessoas, quase não tem contraindicação, né? A não ser em caso de câncer, em estado febril, mas, de modo geral, até gestantes podem fazer o AMA sem problema nenhum. Eu há pouco falei sobre prevenção. Existe uma idade para se procurar
esse tipo de tratamento ou acompanhamento? Então, na verdade, não. A massagem, desde criança, a pessoa pode fazer. É óbvio que existem técnicas mais específicas para crianças, né? E técnicas mais específicas para adultos. No caso de crianças, bebês, existe a Chantala, que é uma massagem mais leve, né? Que auxilia para o neném dormir melhor, né? O doutor aqui pode até me ajudar quanto a isso. E também a gente tem outras técnicas que vão de acordo com a patologia da pessoa. Existem, hoje em dia, cada vez mais as crianças estão tendo problemas de coluna mais cedo ainda, né? A gente pega crianças de 11 anos já com escoliose seríssimas, né? Porque vão para a escola, problemas usam... Provocados. Por quê? Má postura, usa uma mochila muito pesada para ir para a escola, muito material que carrega, obesidade, né? Então, desde muito mais cedo, a gente está tendo problemas de coluna em relação aos tempos passados, né? Eu recomendo, habitualmente, no meu consultório, que as mães façam massagem nas crianças, porque é uma forma, primeiro, de contato físico, que a criança necessita, que a criança saiu do meio ambiente onde elas tinham 100% de contato, ela era envolvida pela mãe, e subitamente é retirada, e tem muita carência desse contato. Então, é preciso muita massagem, muito exercício, passar a mão, passar olhinho no corpo. A criança se sente feliz com isso e relaxa totalmente. A criança chorona, ela acaba relaxando porque ela está tendo um contato com a mãe. Afora isso, tem as vantagens da própria massagem em si, que estimulam músculos, ajudam na coordenação motora da criança, vai estimular mais a coordenação motora. Então, eu recomendo habitualmente para as mães, e em alguns casos especiais, crianças que precisam mais, até mesmo recomendo para uma clínica de massagem para fazer, ou ensiná-la. Na verdade, a gente até indica que a mãe faça a massagem quando ela está gestante, né? Porque a criança já recebe essa informação, já nasce um pouco mais relaxada, porque se a criança tem predisposição a ser mais agitada, durante a gestação receber massagem é muito interessante. E a gente indica cada vez mais que as mães façam isso, porque com essa rotina das gestantes hoje em dia, né, de preferir trabalhar até o final da gestação para poder pegar férias e a licença maternidade ficar o mais tempo possível com o bebê depois que ele nasce, a mulher entra nessa rotina de trabalho, de trânsito, de chegar em casa ainda fazer as atividades diárias, e com essa rotina os sintomas da gravidez acabam piorando, né, doutor? E então a gente indica que ela faça massagem durante a gravidez, justamente para diminuir esses sintomas, para ela ter uma gravidez melhor e pós-parto ser melhor também, né? Doutor Silvio Renan, o senhor é pediatra, eu costumo dizer sempre que o brasileiro tem 2 médicos, né? O pediatra e o geriatra. Aí nesse intervalo aí, diferente das mulheres que se cuidam, os homens ficam perdidos. Mas esse período do pediatra acompanhar a criança vai até quando? Qual é o aconselhável, né, para que o pediatra acompanhe, e aqueles que abandonam? Como é que abandona? O pai não leva mais? A recomendação atual da Sociedade de Pediatria em geral, americana, brasileira, americana que nós seguimos mais, é que a pediatria é a medicina do ser em desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento. Portanto, é de 0 a 21 anos. Até a criança completar 21, o ser completar 21 anos, quando a pediatria não atenderá mais. Agora, é recomendado, existem algumas recomendações no meu consultório, por exemplo, eu uso consulta mensal no primeiro ano, trimestral no segundo ano, semestral até os 7 anos e anual até os 21. E isso está mais ou menos de acordo com as recomendações de todas as sociedades de pediatria. O que ocorre no primeiro ano vai tudo maravilhoso. A mãe tem muitas dúvidas, desesperos, inseguranças, então vai regulamento todo mês. O segundo ano diminui um pouquinho. A partir do terceiro ano vai havendo uma fuga natural. Eu não diria, não tem relação com quadro financeiro, não tem relação com outras relações. É simplesmente falta de informação. Então, chega 2 anos, tá bem, não vou deixar para lá. E me aconteceu comigo um caso específico de uma criança que tinha, eu acho que 2 anos, parou de ir. Ela morava em Guarulhos, era longe. Parou de ir e tal, de vez em quando a secretária ligava para marcar, vou marcar assim que puder. Quando a criança tinha 5 anos e meio, a mãe me ligou pedindo indicação de um endocrinologista. Falei, por quê? Porque ela precisa fazer um regime. Eu falei, não, traz ela aqui para ver primeiro, né? A criança, uma bolinha,
ela estava com um peso apropriado para a idade e a altura de 2 anos. Sim. Ela não cresceu dos 2 anos até lá e a mãe não percebeu. Então, eu fiquei desesperado, achei que a mãe era relaxada, depois achei que não, que afinal autoanálise, né? Eu informei para ela que ela tinha que ter cada 3, cada 6, cada 9 meses? Não. Então, eu informatizei meu consultório e tem um sistema de retorno. O paciente vem hoje, daqui a 3, se ele tiver mais de 2 anos, daqui a 3 meses já recebe o e-mail para voltar. Então, mas o senhor disse que a sua secretária ligava... Não, ligava assim, regularmente, fulano faz tempo que não vem. Não tinha nem computador na época. Mas com a informática, eu consegui colocar que a criança veio, já marco lá a data que ela veio, 3 meses depois ela vai receber um e-mail. Em seguida, a secretária liga para confirmar. Sim. Se não quer vir, aí é problema dela, mas eu cumpro a minha missão de fazer esse acompanhamento. É muito comum, no caso dela, tireoide, diabetes, criança que está com crescimento, com a idade óssea, uma idade evoluindo para a puberdade precocemente, 6, 7 anos já está começando os sinais de puberdade, essa criança provavelmente vai chegar a 1,40 m no máximo de estatura. Então, todos esses dados são feitos através, essas avaliações são feitas através de check-ups que faz, através do exame físico, exame físico e o exame laboratorial. Eu faço regularmente, a partir dos 7 anos, faz idade óssea todo ano, para ver como é que está o crescimento, faz o exame das dosagens hormonais, isso é rotina recomendada pela Sociedade de Pediatria. Então, não faz porque não existe a cultura de fazer. E não é só no Brasil, não, vários países são assim. Não se desenvolveu essa cultura. No Brasil, até que, pelo menos os 2 primeiros anos, é muito bom. Está melhorando ou não? Está melhorando sim. E a tendência é melhorar mais. Uma das coisas que ajudou a melhorar é a vacinação, que também é prevenção. A vacinação, eu faço vacina no consultório, então a vacinação, o brasileiro é um dos que mais se vacina, que melhor se vacina, brasileiros e ingleses. Então, eles ficam muito preocupados. Tem uma vacina nova, já ligam, eu quero saber da vacina, quando é que chega e tal. Então, isso faz com que eles venham fazer a vacina. E acabam fazendo a consulta, fazendo a avaliação. Às vezes, eu converso com a mãe, só a vacina, então vou marcar. E marca a semana seguinte, já vem para a consulta também, porque ela está preocupada com a vacinação da filha dela. Agora, saiu recentemente uma vacina contra a meningite B, e que, infelizmente, problema de mercado, não sei como, essa vacina saiu e desapareceu. E eu recebo 5 a 6 telefonemas por dia, sabendo se já chegou. A vacina está em falta desde julho do ano passado. E parece que vai chegar agora, nesse primeiro semestre ainda. O senhor é otimista. Hã? O senhor é otimista. Todo mês eu acho que vem o mês que vem. Está em falta desde... Há 1 ano o senhor está imaginando que vai... que mudou a empresa que fabricava, foi vendida para outra, nesse intervalo aí deu alguma confusão. Doutora Edith Uribe, a senhora é cirurgiã plástica, brasileiro. De um tempo para cá começou a optar pela cirurgia plástica, eu diria que até começou a gostar de cirurgia plástica. Existe uma preferência dos brasileiros para cirurgia plástica? Eu procuro a senhora, não fica me olhando que já vai achar um monte de defeito. Mas... As pessoas que procuram um cirurgião plástico, uma cirurgiã plástica, é o caso da senhora, tem um número maior de procura? Na verdade, a cirurgia plástica brasileira é considerada top do mundo e o número de clientes que procuram cirurgiões plásticos é campeão, né? Superou os Estados Unidos. E provavelmente que o povo brasileiro é extremamente assim, gosta de se cuidar, né, de estar bem consigo mesmo. E isso é um dos fatores. E porque também os cirurgiões plásticos brasileiros, nós, com essa pressão que temos dos clientes, somos obrigados a criar várias técnicas, a ter essa criatividade, né? A procura grande, na verdade, assim vamos dizer estatisticamente, seria a lipoaspiração e prótese de mama, no caso das mulheres, né? Mas a lipo é bastante procurada, com certeza. Mas hoje tem na verdade, os clientes nos procuram para fazer da cabeça aos pés, frente e verso. Sim. Né? Mas tem hoje uma técnica bastante específica que, na verdade, entrou na moda, vamos dizer, entre aspas, porque, na verdade, isso existe já há mais de 26 anos no mundo, que é a bichectomia. Bochecha. Exato. É um nome meio estranho, né? Sim. Como é que seria isso, na verdade?
ela veio na verdade, através da retirada da bola de Bichat, que é o autor que deu este nome a uma estrutura que nós temos aqui na bochecha. Sim. Por isso que veio este nome. A nosso ver, etimologicamente, deveria ser bichatectomia. Mas o povo diz bichectomia, assim ficou, né? Sim. Até eles acham engraçado esse nome, enfim. Existe um motivo específico para que as pessoas procurem a senhora para fazer esse tipo de procedimento? Ficaria mais bonito? É estético? É necessário? Na verdade, as pessoas nos procuram nesse caso, para estética, porque é um fator interessante. Tem pessoas que geneticamente nascem assim, ou então porque ficou um pouco mais gordinho, etc., ficou com essa parte da bochecha mais, assim, vamos dizer, volumosa, dando um aspecto mais infantil à face, com uma carinha mais de criança, né? Então, a pessoa deseja que isto emagreça e fique, então, um pouco mais afundadinho, dando aquele aspecto chamado triangular, que se tem uma máscara chamada máscara de Pi, que foi desenvolvido por um cirurgião plástico americano, e que, dentro desse triângulo, né, mostra-se que o formato mais, assim, vamos dizer, triangular e com essa concavidade nessa região da bochecha é considerada mais estética, né? E o que seria essa bola? Essa bola é uma gordura que existe aqui na bochecha, né, todo mundo tem isso, que fica entre dois músculos, que é o músculo chamado bucinador e o outro chamado o masseter, que é da mastigação. Ele fica dentro, assim como se fosse o recheio de um sanduíche. Ele desliza, ajuda a deslizar o músculo e também para proteger contra socos, vamos dizer, de fora ou de dentro. Agressões, né? Porém, alguns têm mais desenvolvido. Aquele Kiko do Chaves tem, né? E a pessoa quer ficar... né? Então, seria mais ou menos isso. E é uma cirurgia tranquilíssima, né? Porém, precisa saber muita anatomia. Primeiro, quem é que vocês precisam procurar? O cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, de preferência, membro titular, que tem muito mais, então, já passou por várias provas, ele está capacitado para isso. Por quê? Porque precisa conhecer muito bem a anatomia, que essa região, existem os nervos que passam aí, né, os nervos do ramo do facial, que é o bucal, né, que se errar pode ficar com a boca torta, e tem também o ducto parotídeo, que é aquele da saliva. Imagine, né, lesar isso daí, dá problema muito sério. Então, o profissional tem que ser uma pessoa de alta confiabilidade, embora a técnica para esse profissional é bastante simples, para ele, né, que ele conhece bem a anatomia. Então, é por dentro da boca, né, faz uma anestesia local, com uma incisãozinha de 1 centímetro a 2. Então, nós vamos procurar essa bola, ele aparece, né, depois da dissecção, aí depois nós clampeamos, e depois cortamos, e depois fazemos a hemostasia, que é para não sangrar, né, para não ficar com sangramento. E tem uma técnica interessante para os dois ficarem semelhantes. Colocamos dentro de um tubinho de ensaio e vemos quantos ml que tem desse lado esquerdo e para comparar do lado direito. Então, os dois sendo simétricos, ok, está simétrico. Tem caso de assimetria? Sim. Tem. Nesse caso, você tem que tirar mais do lado que está com mais, né? Perfeito. Nós vamos a um intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala. AltV, a TV da internet. Oi, pessoal!
pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que, em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha para você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Conosco hoje o pediatra Dr. Silvio Renan, a farmacêutica massoterapeuta Érica Costa, cirurgiã plástica doutora Edith Oribe e o vereador, médico, cirurgião gastro, é isso? É gastro, é isso? Gilberto Natalini. Natalini, o que é síndrome alcoólica fetal? Eu acho que o doutor tem condições melhores de responder essa pergunta, mas... Pode ser. Se o senhor quiser, porque nós temos uma parceria com a Sociedade Pediatria Paulista, Paulista de Pediatria, que eles me pediram para fazer o projeto de lei que está tramitando, nós vamos aprovar na Câmara, um programa de prevenção e orientação sobre a síndrome alcoólica fetal, que é uma coisa grave, que as mulheres não atinam, as mulheres grávidas e as que vão engravidar, mas o senhor pode... Doutor Silvio Renan, o que é esta síndrome alcoólica fetal? O caso... Desculpe. Vontade. O caso mais famoso que existe é o caso do Garrincha. A mãe era alcoólatra e ele já nasceu alcoólatra e viveu alcoólatra e morreu alcoólatra. Né? Antigamente, vou fazer agora em julho 40 anos de consultório médico, pediátrico. E então eu vi muita coisa diferente de lá para cá. Naquele tempo, a gente fumava no consultório, Sim. conversando com as mães e com a criança, o recém-nascido no colo. Fumava passando visita no hospital.
Uma coisa horrorosa, mas eu tenho remorso até hoje disso, mas era normal, não tinha problema nenhum. E os era bonito. Igual os caras de Hollywood. Né? Sim. Mas Tinha cachimbo também. Cachimbo, charuto. E o obstetra, normalmente a mãe fala, posso beber durante a gravidez? 1 copo de vinho por dia. É o bastante para desenvolver a síndrome alcoólica do recém-nascido. É um problema seríssimo. É um problema principalmente nas classes menos esclarecidas e menos financeiramente menos privilegiadas. Privilegiadas. Obrigado. Porque, nesses casos, o alcoolismo é maior. Então, essas mães passam para o filho tem uma série de alterações metabólicas e uma tendência muito grande ao alcoolismo já na infância, né? Gilberto Natalini, eu sempre questiono, e faço o questionamento contigo agora, o doutor Silvio Renan descreve a síndrome alcoólica fetal. Aí você tem um projeto de lei, eu gostaria que você esclarecesse por que a necessidade de um projeto de lei para esclarecer isso. São os 300 projetos de lei que eu apresentei lá. Eu aprovei 90 leis na Câmara. Algumas leis... Você já viu o caminhão lavando rua? Todo mundo já viu aqui. Já viu o que tem do lado do caminhão escrito? Água de... Reuso. Aquela lei é minha, de 2003. A obrigatoriedade de utilizar... bilhões de litros de água potável economizados porque não se lava a rua em São Paulo com água potável. Uma leizinha de um vereadorzinho, simplesinho, que fez com que a natureza... Não fez a pergunta dessa forma, por favor. Eu gosto de fazer assim, porque... Então, veja só, essa lei eu fiz junto com a Sociedade de Pediatria. O senhor é membro também. Sou membro. É luminar da pediatria. E eles que pediram, a gente escreveu o texto junto, porque obrigar a prefeitura a fazer um programa de prevenção, que a prefeitura não faz, não só isso, como muitas outras coisas não faz, tá certo? Obrigar a prefeitura a fazer um programa de prevenção, de orientação para os profissionais pediatras da rede, para as unidades básicas de saúde e também para a gestante, para as mães. Quer dizer, criar um clima na cidade de que gestante não pode beber. Não é o copinho de vinho, não pode beber, certo? Gestante tem que ser abstêmia. Se tiver que tomar alguma coisa, tem que ser no mínimo minimórum. E então a lei vai ser aprovada e a gente vai fiscalizar para que a prefeitura implemente esse programa. A primeira coisa que tem que fazer a primeira coisa que a lei diz é preparar os profissionais que atendem no pré-natal e atendem na pediatria. Então, dar cursos, informar, porque, inclusive, muitos médicos não sabem muito bem o que o doutor falou aqui, e a gente precisa informá-los e depois informar o público em geral. Como foi dito aqui no começo, tudo depende da prevenção. A prevenção é feita com orientação, com conhecimento, com educação continuada sobre saúde, sobre vida. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Silvio? Não, foi perfeito. É exatamente o que eu penso. Eu volto a discutir contigo. Eu fico imaginando a necessidade de um projeto de lei para o que a prefeitura é obrigada a fazer. O senhor está fazendo... Um exemplo, São Paulo tem 200 mil doentes de psoríase, uma doença que até muitos médicos não conhecem, né? E uma doença que muito preconceito. É de pele, né? A pessoa levanta do ônibus psoriático, levanta da cadeira do ônibus, o outro não quer sentar porque acha que pega e psoríase não passa de um para o outro. Nós fizemos uma lei, não tinha nada na cidade de São Paulo de atendimento ao doente com psoríase. Nós fizemos uma lei já faz alguns anos, hoje tem 5 centros com aquela máquina de fototerapia, gente especializada, remédio nas prateleiras para dar para o paciente do SUS, de tratamento específico de psoríase na cidade de São Paulo, porque a lei obrigou. A lei vem para obrigar a prefeitura a fazer aquilo que ela deveria fazer e não faz. Deveria fazer e não faz. E às vezes falta verba nesses centros. Às vezes falta verba. Às vezes, doutor, o senhor é otimista. Às vezes, é uma só. Mas, por exemplo, eu convido os senhores a conhecer o Centro de Atenção à Psoríase da Penha, que funciona lá no ambulatório de especialidade. Os senhores veem o serviço público que aqueles médicos fazem e que as pessoas saem de lá melhoradas, entendeu? Uma autoestima melhor. É sensacional, eu conheço esse projeto, é muito legal. Você conhece? Na verdade, eu acho que o problema do Brasil, de modo geral,
seja para dengue, seja para conscientizar em relação às outras doenças, é a mudança de hábito, né? A gente tem essa mania de só se preocupar quando as coisas acontecem, né? Vai chover, vamos se preocupar em jogar lixo na rua, né? Vamos se preocupar em não deixar foco para dengue. A gente espera as coisas acontecerem para começar a correr, né? A gente não pensa antes para quando chegar nesse período a gente não ter mais esse tipo de problema. Então, acho que a mudança de hábito do brasileiro tem que ser reavaliada, né? Até de modo geral. Tem que ter mudança de Exato, hábito. exatamente. Parar de roubar e deixar o dinheiro público aplicar nas coisas que precisa. Concorda, Zé Copé? Muito, muito. Zé Copé é o advogado. Vou votar em você. Nossa, isso seria um avanço. Eu não posso pedir voto aqui porque a justiça eleitoral ainda não... Mas se o senhor quiser, Mas eu posso. aceito. Já está. Ele está preocupado agora com é que é? Com é que você... Com a Não é com a vida, com a reencarnação. Reencarnação. Com a reeleição. Não, agora é a reeleição. Vou estudar junto com a doutora, ela é especializada nisso. Vou estudar junto. E reencarnação? Reencarnação. É. Além de operar cirurgia plástica de forma magnânima, ela ainda é uma estudiosa das questões Da espiritualidade. Da espiritualidade. Além de tratar bem do corpo, ainda cuida da alma. Isso é verdade. Eric isso nós Costa, fazemos mesmo. drenagem linfática. Como a gente define drenagem linfática? Porque eu acrescento. As pessoas acham que massagem é tudo igual. Então, um leigo como eu acha que massagem é tudo igual. Então, quando começa com termos específicos, eu quero que você esclareça. Na verdade, a drenagem linfática ela é uma massagem que especificamente é feita na circulação linfática, que é uma circulação que a gente tem mais superficial, né, em relação à circulação sanguínea. A drenagem ela é feita normalmente com creme, né? Diferente de todas as outras técnicas, ela é uma massagem super leve e é indicada principalmente para edemas, né? A gente indica muito para gestantes, pós-operatórios, principalmente de cirurgias plásticas, a gente recebe muitas pessoas de pós-operatório, né? Ela é uma massagem que vai auxiliar para eliminar edemas e toxinas, né? Sem contar que ela também melhora a imunidade da pessoa, né? Porque a gente trabalha com células responsáveis pela defesa do corpo. Ela é uma massagem muito completa e muito agradável também, né? Normalmente, quando a pessoa faz a drenagem linfática, além de ter o resultado esperado, ela também tem o relaxamento de que qualquer outra massagem vai ocasionar. Mas isso que você falou é verdade. As pessoas acham que todas as massagens são iguais, mas, na verdade, não. As massagens são totalmente diferentes e específicas. Então, a gente, como eu havia dito antes, a gente faz perguntas para as pessoas para a gente entender como que é a rotina dela, qual é o problema de saúde que ela tem. E aí, em cima disso, a gente vai indicar uma massagem adequada para ela, né? Como uma massagem pode ajudar na prevenção de varizes? Então, porque no caso, a gente sempre faz a massagem, se for uma massagem específica, como uma massagem relaxante, uma drenagem linfática, a gente sempre vai fazer no sentido da circulação, né? No sentido do coração mesmo, né? Então, a gente vai levando o sangue para o coração para ver a oxigenação de novo, né? Então, ela auxilia nas varizes. No caso, a drenagem linfática, ela vai trabalhar no seu organismo para reeducar. Então, o que ela vai fazer? Com essa rotina que a gente tem de sedentarismo, come mal, fica muito tempo sentado no trabalho, ou fica muito tempo em pé, dependendo do que a pessoa faz, o retorno venoso se compromete, né? Então, a drenagem vai entrar aí para conscientizar o corpo, para reeducar o corpo a fazer o que ele deveria estar fazendo normalmente se a gente tivesse uma atividade saudável, né? Então, a drenagem ela vai entrar aí para lembrar, olha, então, vamos voltar o fluxo sanguíneo, vamos voltar a linfa, né, que é o líquido que passa nessa circulação, para você não ter mais esse inchaço, não ter mais essas dores, porque, consequentemente, a pessoa vai ter dor, e, consequentemente, vai ter as varizes também. Essa da drenagem linfática pós-operatória, da que a Érica está falando, concordo, é fundamentalmente importante no pós-operatório de cirurgia plástica, porque se você verificar pacientes que não fazem
e aqueles que fazem a drenagem linfática tem uma diferença enorme. Que o que dá um incômodo no pós-operatório de cirurgia plástica é o edema, quer dizer, o inchaço. Exatamente. E com a drenagem linfática pós-operatório é um espetáculo, o paciente não sente mais dor, principalmente na lipoaspiração, né? Exatamente. Então, nós recomendamos a todos os nossos clientes para fazer a drenagem. E diminui o processo de fibrose, né? A chance de ter fibrose pós-cirúrgica é muito menor depois da drenagem. É verdade. E sem contar, assim, se não for depois de uma cirurgia plástica, se for num processo de emagrecimento, a drenagem linfática não vai te emagrecer, mas ela vai auxiliar nesse processo. Então, junto com dietas, com exercício físico, você vai emagrecer sem ficar com aquela flacidez que normalmente a gente fica, né? Então, a drenagem vai auxiliar nesse caso. Aproveitar que você está aqui na mesa, a doutora Edith, a pele dela é o sonho de todo mundo. A pele da Érica é o sonho de todo mundo. Até pela jovialidade, né? Mas e as pessoas que têm problemas de acne? Bom, esse problema de acne, né, pode ser, principalmente acontece... Você era cirurgião plástica, mas eu... Sim, nós trabalhamos muito com essa parte da cosmiatria. Sim. Nosso trabalho é pioneiro na América Latina. Ótimo. Temos livro publicado sobre isso. Então, na verdade, Zancopé, esse problema de acne poderá ser uma coisa hereditária, né, ou adquirida, inclusive hormonal, inclusive ou de estresse, né? Nós vemos muitos são adolescentes cheios de espinhas, como dizem eles, né? E eles ficam com... Tem como evitar? Tem como evitar, com certeza. Então, é importante que leve ao especialista quanto antes, né? Os pediatras poderão encaminhar também para os especialistas e nós tratamos orientando, né, como fazer para aquilo que não se agrave, né? Fazemos todos os exames laboratoriais, etc., para ver se tem algum distúrbio de hormônio, etc., tudo. E como se deve proceder, como se deve tratar essa pele, né, topicamente ou mesmo dentro da clínica, com vários procedimentos que nós temos, desde os mais simples até os peelings, que podemos fazer para tratamento da acne, e para que não fique aquelas sequelas, que são aqueles buracos que ficam... Né, depois, que isso daí, então, nós temos que tratar já de um modo mais agressivo, ou através do laser de CO2 fracionado, ou então com dermabrasão cirúrgica, então fica uma coisa mais invasiva. Então, é importante que se faça esse tratamento logo no começo, né, principalmente para evitar o bullying. Sim. Né, que os amiguinhos vão começar realmente a acabar com o coitado dentro da escola. Quando eu anuncio a senhora como cirurgiã plástica, doutora Edith Uribe, a gente imagina logo um procedimento mais complexo. Mas a senhora está falando de situações, né, dentro da cirurgia plástica que são preventivos. Né? A senhora está falando para evitar, eu citei acne, né? A senhora colocou até o bullying como consequência disso. Sim. Mas nós estamos no universo da cirurgia plástica, sim. nesses procedimentos que a senhora colocou. Sim, porque hoje a cirurgia plástica é bastante extensa. Quando fala cirurgia plástica, a pessoa pensa que é só ato cirúrgico, mas não é. Existe essa parte hoje chamada cosmiatria, que existe há muitas décadas que existe, cosmiatria, que é realmente, são procedimentos, começa assim, procedimentos não invasivos, procedimentos minimamente invasivos e os invasivos. Sim. O público conhece mais o invasivo. Então, existem os não invasivos, por exemplo, que vai desde a alimentação, a parte hormonal, a parte da prevenção e a parte dos cosmecêuticos, por exemplo, que é a utilização de medicamentos em forma de cosméticos, que se utiliza na pele, que ele vai penetrar mais profundamente na pele para haver a modificação das fibras elásticas e colágenas, para dar, então, esse aspecto jovial, esse aspecto com a pele mais lisa, mais saudável. Né? Mas o aspecto da Érica é só na próxima encarnação. Não, a Érica é só conservar, porque se ela não conservar, ela perde também isso. Né? A Érica tem uma pele bonita, é uma moça bonita, ela precisa conservar isso. Sim. Precisa conservar. Tem consciência disso. Nós prevenir, prevenir, para que não aconteça lá na frente. Doutor Silvio. Nós já fomos jovens, bonitos e malucos. Eu, por exemplo, agora sou só maluco. Doutor Silvio Renan,
A gente falava aqui sobre prevenção e abordamos várias vezes este aspecto aqui, mas existe prevenção demais? Existe excesso de zelo, prevenção demais? Ou nunca é a excesso? A prevenção é sempre aconselhada. A forma de prevenir é que deve ser bem estudada. Isso é importantíssimo, né? Porque não adianta você, por exemplo, na parte psicológica, não adianta você pegar uma criança, você é proibido de tomar refrigerante. Eu recomendo a todos os meus pacientes que não deem refrigerante para seus filhos. Mas não adianta você falar, o pai ficar tomando refrigerante, a mãe tomando refrigerante, você não pode tomar. É uma coisa ridícula. A criança não aprende pelo que os pais ensinam. Ela aprende pelo que ela vê dos pais. É o efeito espelho. Ela só faz aquilo que os pais fazem. Eu tenho até uma teoriazinha de brincadeira que eu falo para as mães, que nenhuma criança faz nada que seus pais não esperam que ela faça. A criança é teimosa, Repete, né? por favor. Nenhuma criança faz nada que os pais não esperam que ela faça. Sim. Por quê? Porque quando ela tem uma atitude de birra, aquilo tudo, um dos dois gosta de ver aquilo. De alguma forma, premiou-a por aquilo. E uma das formas de premiar é o não variável, né? O não pode ser sim, pode ser talvez, pode ser quem sabe, pode ser agora sim. Quer dizer, o não no Brasil tem várias expressões. Em outros lugares, não. Você vê em alguns lugares a criança fazendo uma bagunça para falar não, a criança para imediatamente. Porque ela sabe a noção do não. Ela teve a noção do não. Então, teve a noção do não pela palavra em si, pela forma como os pais agiram em relação a isso. Quando o pai também vê uma situação que ele não pode, ele faz o não. Ele não vai passar em cima da faixa se tem um pedestre passando, entendeu? Eu estou estendendo a coisa para explicar. Ele não vai passar em cima da faixa, ele sabe que ali não. Então, é não, ponto final. Não é porque tem multa, é porque é não. E essa criança tem que aprender isso desde pequena, com as atitudes dos pais. O pai que fala não para a criança e fala que ela não pode fazer alguma coisinha, ele faz na frente dela, o que ela vai aprender é o fazer, não ouvir o que ela ouviu. Então, um exemplo simples, passar farol vermelho com o filho dentro do carro. Com o filho dentro do carro... Natalina se assustou. Eu vi passou o sinal vermelho com o filho dentro do carro, em pé entre os dois bancos, o menino tinha 4 anos, e quase me atropelou. Isso é uma situação que eu vi, quase que eu fui lá e falei, moço, vem cá, eu sou pediatra, não sou psicólogo, mas eu não quero bater um papinho, sentar, tomar cerveja e conversar um pouquinho comigo, não. Mas no Deus que ele ficou nervoso e me xingou. Porque o senhor passou na frente dele. Eu passei na faixa, na frente dele. Na faixa. No teu livro, O Seu Bebê em Perguntas e Respostas, o senhor coloca que alguns pais não deixam que filhos ouçam músicas, leiam livros, assistam programas que não aprovem. Qual é a orientação? Que dentro desse eu sigo universo. O mesmo raciocínio do que eu falei há pouco para dar seguimento a isso. Eu vou dar um exemplo bem típico mesmo, que é até um parente meu distante, mas o menino pegava a revista Playboy, ia para trás do sofá e ficava lendo a revista. Aí a mãe, minha parente, veio reclamar, está fazendo isso? Me diga uma coisa. Ele foi à banca e comprou a revista? Ele falou, não, o pai que trouxe. Ah, é? E ele começou a ler, o pai falou, não faz isso na frente da sua mãe. Ele foi fazer lá. Eu falei, mas ele não te vê nua em casa? Vê. E por que é da revista que interessa para ele? Porque o pai ensinou-o a fazer uma coisa escondida, ele nem sabe por quê. Ele está lendo a revista e nem sabe o que é aquilo. O menino tinha 3 ou 4 anos. Então, esse essa forma de proibir. Você tem que proibir o que é grave. Uma criança tem uma faca aqui, ela vai pegar a faca, ela vai chorar, se esgoelar inteira, mas você não vai deixar pegar a faca, vai? Por quê? Perfeito. É imediato. O efeito é imediato. Agora, uma criança faz uma coisa errada que vai dar problema para ela na vida adulta. Aí ninguém... Você só combate o risco imediato. O risco tardio não se combate. Quando se usa repelente para a pele, que está se usando muito na moda agora, está dando um grande problema para essa criança na sua reprodução, porque é agrotóxico e pode dar alterações em DNA. Sim. Então, isso todo mundo usa, é melhor que a dengue. Mas precisa tomar cuidado com isso, para se vestir para evitar isso. Entende? Então, você proibir só não resolve. Você tem que ensinar a pessoa, através do seu exemplo, que aquilo é o que deve ser feito. Natalina, algo a acrescentar? Você está acompanhando com... Eu dizer ao professor, que também é a doutora e a
A Érica aqui, eu fiz provei outra leizinha. Que bom. Na Câmara, que eu acho que é... Não é leizinha. Não é leizinha. Eu brinco com essas coisas, né? Porque o pessoal fala, o que o vereador faz? Né? Faz leizinhas, né? Então essa é uma leizinha, vamos brincando aqui, para a introdução de alimento orgânico na merenda escolar da prefeitura. Foi uma luta para aprovar, porque a primeira foi vetada pelo prefeito, ele não entendeu, aí nós fizemos uma segunda... Ele é professor. Hã? Ele é professor. Mas ele não entendeu o espírito da coisa, vetou. Aí nós fizemos uma segunda, aprovou, e ele sancionou, regulamentou, e agora a prefeitura está comprando comida orgânica sem o agrotóxico para introduzir na merenda das crianças, para que, exatamente por uma questão de prevenção, para depois não ter a senhora que pegar esses clientes, o senhor, a senhora, na fase adulta. E mais, ainda tem uma outra lei, o projeto de lei que está rodando lá, que é da minha autoria, proibido os embutidos na merenda escolar de São Paulo. Isso é ótimo. Então, são coisas polêmicas, mas são contribuições que a gente dá. Aí perguntam para mim, por que você foi ser vereador? Você é médico, um cara tem clientela, tem um consultório lá em Santo Amaro, vivo disso, viu? Eu vivo do meu consultório. Eu falei, porque lá no consultório eu opero de 1 a 1. 1 a 1. Na hora que faz uma lei dessa, a gente dá certo, você pega o atacado, são milhares ou milhões. Então, beneficia a maioria. E voltamos à prevenção. Me meti nessa encrenca um pouco por causa disso. Doutora Edith Oribe, a senhora quer cirurgia plástica. Os homens, hoje, nós não temos muito tempo, mas eu gostaria que a senhora dissesse rapidamente. Os homens procuram a cirurgia plástica, doutora Edith Oribe, quais os problemas que eles levam para a senhora? Zancopé procuram muito. Sim. Hoje caiu o preconceito de homem. Totalmente. O homem tem todo o direito, como todas as mulheres. Sim. Né? Vocês têm todo o direito. E o que o homem procura? O que o homem procura mais? Os homens procuram tirar as gordurinhas, né? Sim. Que é a lipo. Vão procurar bastante para tirar as bolsas das pálpebras, né? E todo mundo fica envelhecido, não é isso? Então vai tirar vai tirar esses problemas das pálpebras, né? O nariz, né? O lifting, mini lifting, aparência, papada, aparência. Não só aparência, mas como diz aquela parte do prevenção do envelhecimento também. Doutora Edith Oribe, a senhora tem um endereço eletrônico que as pessoas possam entrar em contato com a Clínica Oribe? O nosso site é o clinicaoribe.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito bom ter Nós aqui. que agradecemos. Realmente foi extremamente agradável estar com vocês. Zancopé, você é maravilhoso. Toda a produção, direção aqui estão de parabéns também. E os nossos amigos que estão aqui juntos, né, estamos nos divertindo muito, né? Foi além de aprendermos bastante. Agradecemos a todos vocês e principalmente vocês que estão nos assistindo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Érica Costa, como a gente localiza o Espaço Avatara? Nós estamos em Perdizes, né, na Rua Caraibas, próximo ao Allianz Parque. E o nosso site é www.espaçoavatara.com.br. Então, lá vocês vão encontrar um blog onde a gente vai explicar sobre as técnicas que a gente trabalha lá no espaço. E também tirar dúvidas de qual massagem é o ideal, qual massagem é a sua cara, né? Grato por ter vindo ao nosso Obrigada, foi um prazer estar aqui. Doutor Silvio Renan, como a gente localiza o senhor? Onde encontra os livros Pediatria Hoje, Seu Bebê em Perguntas e Respostas do Nascimento aos 12 meses? Essa do livro foi interessante, que dá uma boa resposta, porque com a atual crise ninguém está estocando nada mais, né? E os livros menos vendidos, menos ainda. Então, eu aconselho a comprar pela internet, que sempre chega. Tem um endereço para localizar? Não, qualquer uma. Qualquer livraria dessas de famosas aí pode comprar. Agora, para contato comigo é www.m de mãe, b de bebê, a de amor, pediatria, mbapediatria.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente eu tenho, que Fala. Ele fez a candidatura dele 3 vezes, eu vou dizer também que eu tenho um blog do pediatra, na blogosfera do UOL. Eu escrevo lá uma vez por semana. Sempre blog do pediatra? Blog do pediatra. Esse é o endereço. Blogosfera, blog do pediatra, UOL. E eu escrevo cada 7 ou 14 dias, depende do meu tempo, e sempre renovando, e tem muitas informações para as mães e muitas avós também consultam. Ótimo.
Doutor Gilberto Natalini, hoje como médico, qual é o endereço que eu posso localizá-lo? É Natalini, com L e I no fim, .com.br, natalini.com.br, à disposição. Dessa forma, entra em contato. Quero só cumprimentar, se você me permitir, essa pleiade de colegas aqui, gente da primeira qualidade. Você vê como nós temos gente boa nesse Brasil, né? Se der oportunidade, esse país vai longe. Eu quero cumprimentar vocês, agradecer a oportunidade de estar junto, cumprimentar o senhor, que já se tornou um amigo. Muito gentil. E os nossos ouvintes, telespectadores, internautas aqui do programa. Muito obrigado. No intervalo aqui, não abandone a política. Hein? O cidadão precisa de parlamentares competentes e dedicados. Ok? Um abraço. Não pensa na reencarnação. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, aniversariante hoje. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.